sintomas de deficiência e excesso de nutrientes e suas relações para a soja, então orientado pelo professor Ivan. Então, o meu roteiro de apresentação começar com uma introdução sobre a importância da soja, a nutrição, falar um pouco sobre macro e micronutrientes, desde a fertilidade, as funções dos nutrientes, os sintomas de deficiência, de excesso, seguido então do objetivo do trabalho, a metodologia, as variáveis analisadas e os resultados e discussões. Então, a soja, ela é uma importante cultura mundialmente trabalhada, pois ela é fonte de matéria-prima para alimentação humana e animal na forma de proteína, na forma de proteína vegetal. Então, para a nutrição da planta, segundo o Witt e Trevisan 2000, dentro dos fatores de produtividade, o manejo químico do solo associado aos fatores climáticos ainda é o que mais limita a produtividade dessa cultura. Então, isso traz para a gente que não adianta a gente fazer, às vezes, só o manejo químico e não ter as disponibilidades hídricas e climáticas favoráveis para a cultura. Então, aqui eu trago uma tabela que reflete a nutrição da soja, elencando a diferença as quantidades médias de nutrientes contidas em 1 tonelada de restos culturais de soja e 1 tonelada de grãos de soja. Então, a tabela traz a quantidade total retida nos grãos, a quantidade total retida nos restos culturais, onde foi feito um somatório desses dois totais, e desse total foi feito um total de exportação em percentual, onde temos em quilogramas por tonelada de grãos dos macronutrientes e gramas por tonelada de grãos dos micronutrientes. Então, nessa tabela podemos ver que os principais nutrientes absorvidos exportados pela soja são o nitrogênio, o fósforo e o enxofre para os macronutrientes, e o zinco e o cobre para os micronutrientes. E os demais nutrientes nos observar que eles têm uma grande importância na funcionalidade da planta, né? Pois eles ficam retidos principalmente nos restos culturais da cultura. Então, os macro e micronutrientes. Com macronutrientes, nós temos o nitrogênio, o fósforo, o potássio, o cálcio, o magnésio e o enxofre. Para micronutrientes, nós temos o boro, o cloro, o cobre, o ferro, o manganês, o molibdênio e o zinco. Então, os elementos móveis nas plantas são os mais móveis nas plantas são os macronutrientes, nitrogênio, fósforo, potássio, que são os macronutrientes primários, juntamente com o macronutriente secundário, que é o magnésio. Então, esses elementos, eles costumam causar sintomas nas partes mais velhas da planta, por sua maior mobilidade. E o restante dos elementos, que são os macronutrientes secundários, o cálcio e o enxofre, e todos os micronutrientes, eles costumam causar sintomas nas partes mais jovens das plantas, brotações e ramificações. Então, de acordo com as leis da fertilidade, o potencial produtivo de uma cultura pode ser definido como o rendimento que ela apresenta quando cultivada em ambientes a qual está adaptada, sem restrições de nutrientes e estresse biológico e abióticos. Então, para um bom desenvolvimento de qualquer cultura, ela necessita estar num ambiente adequado para ela, a qual possa ter uma disponibilidade tanto de nutrição quanto de hidratação durante todo o seu ciclo.
ela também precisa ser uma planta sadia, livre de insetos pragas, e também outras doenças fúngicas que podem acarretar em danos a essa planta e comprometer sua produtividade. Então, a lei do mínimo de Liebig estabelece que a produção ela é limitada pelo nutriente que está em maior carência no solo. Então, com isso, a gente tem que, não adianta tu fazer um ótimo manejo, por exemplo, dos macronutrientes, quando tu tem um micronutriente em deficiência, acarretando na má disponibilidade de outros nutrientes, né? Não tornando eles disponíveis para as plantas. Também temos a lei do máximo de Voisin, onde ele determina que a gente precisa saber tudo que a gente tem presente no solo e tudo que a planta necessita. Então, aqui eu trouxe um gráfico que ele mostra o solo 1 como sendo um solo que ele responde, digamos, ao incremento de adubação, tendo um acréscimo linear. Então, significa que conforme tu aumenta a dose de nutrientes disponibilizados para as plantas, elas têm uma resposta igual. E o solo 2, onde é um solo que ele limita essa absorção, essa produção, quando chega a certo ponto de oferta de nutrientes. Então, falar um pouco sobre as funções e os sintomas de macro e micronutrientes. Começando com o nitrogênio, a principal função dele está ligada ao crescimento das plantas, onde ele é indispensável na produção de novas células e tecidos. Ele é indispensável também para a fotossíntese, pela formação de clorofila. Quando em excesso, ele tende a reduzir o vigor das plantas, ele aumenta a sensibilidade dos tecidos, ele tende a aumentar de forma rápida a parte vegetativa da planta, tendo assim um encurtamento da sua parte reprodutiva. Quando em sua deficiência, ele também apresenta um crescimento reduzido devido à menor potencial de produção de clorofila da planta, e também apresenta amadurecimento da planta inteira. O fósforo, ele tem uma grande importância energética para a planta, para a respiração, divisão celular e seus processos metabólicos. Ele, quando em excesso, ele costuma apresentar clorose, seguido de necrose e atrofiamento das raízes, fazendo assim com que a planta reduza seu crescimento. A deficiência, ele reduz o crescimento dos frutos, também reduz o crescimento da planta e pode vir a apresentar clorose e necrose nas folhas. O potássio, ele auxilia na função de estruturação da planta, né, na sua turgidez. Ele é importante para a absorção de água e, consequentemente, para a translocação de nutrientes, principalmente do solo para o interior da planta. Ele também tem grande importância na regulação estomática da planta. Ele, quando em excesso, ele pode diminuir a absorção de nutrientes e causar manchas nas folhas. Em deficiência, ele reduz o crescimento, também reduzindo a absorção de nutrientes, e pode acarretar um queimamento das folhas. O enxofre, ele também auxilia na função estrutural e na composição de aminoácidos. Seus efeitos de excesso, eles são muito raros, onde foram observados alguns efeitos apenas onde se tinha lá culturas inseridas próximo a algumas indústrias que liberavam resíduos. Na sua deficiência, ele reduz o crescimento, ele geralmente aparece nos tecidos mais novos da planta. Também causa clorose. O cálcio, ele tem a função de fortalecimento
de toda a planta, tanto do caule, das folhas, das estruturas reprodutivas. Ele é importante para elongação e divisão celular. Então, ele é indispensável para o crescimento. Ele, quando em excesso, ele não apresenta sintomas conhecidos, apenas sabe-se que ele aumenta a concentração de cloro e de sulfato na planta. Na sua deficiência, ele então reduz o crescimento, ele promove um atraso na emergência do grão de pólen, também reduz o crescimento na gema apical, podendo causar até sua morte, e geralmente os sintomas aparecem nas folhas mais novas. O magnésio ele tem importante função na clorofila da planta e é um ativador enzimático. Quando em excesso, ele reduz a taxa fotossintética da planta, também, consequentemente, por reduzir a área foliar, ele tem uma tendência a causar o encarquilhamento de folhas. A sua deficiência aparece geralmente em folhas mais velhas, ele reduz o crescimento da planta e pode vir a causar clorose nas folhas. O ferro ele tem importante função na clorofila, pois ele está diretamente ligado à fixação de nitrogênio na planta e ele também auxilia na divisão celular. Ele apresenta sintomas apenas quando as plantas se encontram em um solo mal drenado, que aumenta a concentração de ferro nesse solo, ele promove um amarelecimento. Então, seus sintomas são bem raros. Quando em deficiência, então, ele reduz o teor de clorofila pela menor fixação de nitrogênio, causa amarelecimento e seus sintomas aparecem mais em folhas novas. O cobre ele é responsável pelo crescimento, atua diretamente no transporte de elétrons e tem outras funções gerais na planta. Quando em excesso, ele tende a reduzir a espessura da folha da planta, diminui o crescimento, ele causa sintomas de escurecimento e engrossamento das raízes também. Sua deficiência aparece mais nos tecidos jovens, diminuindo o crescimento da planta, e ele causa sintomas de causar a coloração verde azulada ou o verde mais escuro na superfície das folhas. Então, o manganês ele atua diretamente na clorofila, no metabolismo energético e nas enzimas de crescimento da planta. Ele tem uma tendência a causar danos quando o solo se encontra com um pH mais alto. Ele causa clorose nas folhas jovens e ele diminui a absorção de cálcio e também de potássio. Na sua deficiência, ele causa clorose na planta. Ele destaca bastante as nervuras da planta. Ele diminui o crescimento de raiz e também diminui a taxa fotossintética da planta. O zinco ele é indispensável para as enzimas da planta e também nas estruturas proteicas. Ele, quando em excesso, ele limita o seu crescimento e tende a diminuir a massa de grãos da planta. Na sua deficiência, ele pode apresentar necrose. Ele, sobre as folhas